Vamos falar do capítulo 10. Como são formados cristais de sal? O que é um cristal? Cristalos é uma palavra da língua grega e quer dizer gelo ou quartzo. Na antiguidade, acreditava-se que o quartzo, o dióxido de silício, era gelo que nunca derretia, por estar supercongelado. Assim deu-se o nome de cristal a todo material no estado sólido com estrutura que apresenta faces planas. Os cristais se apresentam desde a forma de cubos, arranjos complexos, até arranjos complexos. Porém, a madeira, o plástico, o vidro, eles possuem um arranjo desorganizado, irregular. Aqui tem um texto falando sobre os cristais, uma caverna de cristais que existe lá no México, bem legal esse texto. E aqui a gente vem falando sobre como se forma um cristal de sal. Então, os cristais exibem diferentes formas geométricas, e até possuem diversas cores também, dependendo do elemento químico que faz parte da sua composição. O cloreto de sódio é o sal de cozinha, Então, ele é evaporado e sobra ali aquele sal. Ele, na sua forma de pó, ele quando passa pelo processo de refino, ele é chamado de sal refinado, tá? O cloreto de sódio, ele tem fórmula NaCl e ele é usado na parte de alimentação, para a gente poder temperar o alimento, tá certo? O NaCl, ele é um aglomerado de íons, que a gente vai ver mais à frente. Como acontecem as ligações iônicas? A ligação iônica, ela é resultado de uma transferência de elétrons, tá? Sendo formado por metais e ametais. Aí aqui na página seguinte a gente pode ver, observar que existem íons positivos e negativos, que são chamados de monovalentes, tá? Positivos 2+, e negativos 2-, que são chamados de íons bivalentes, e trivalentes, que são chamados, no caso aqui a gente tem 3+ e 3-. Lembrando que mais são os cátions e menos são os íons ânions, tá certo? Então, vamos falar do cloreto de sódio, do NaCl, O NaCl, ele faz ligação química do tipo ligação iônica. Então, a gente tem aqui a distribuição eletrônica dele, tá? Reparem que a última camada, tanto do sódio quanto do cloro, está incompleta. Então, eles precisam entrar na regra do quinteto para poder se estabilizar. Então, o sódio, como ele tem uma menor quantidade de elétrons, ele vai doar esse único elétron, para o cloro se estabilizar. Aí o cloro ganha um elétron do sódio, ficando com 8 elétrons na sua forma estável. O sódio vai perder esse elétron, ficando com 8 aqui na última camada, porque ele perde essa. Então, ele fica com 8 aqui. Então, ambos, durante a ligação, ficam estabilizados. Esse porque doa elétrons para o cloro, e ele passa a ficar com 8, e o sódio perde, ficando também com 8 elétrons, tá? Então, é isso que acontece nessa ligação aqui. O sódio está doando um elétron para o cloro. Aqui tem 7 elétrons, tá? Como ele tem uma quantidade maior de elétrons, ele precisa receber. Quem tem menor quantidade sempre doa, tá? Essa é a ligação iônica, é aquela ligação que há uma transferência de elétrons, tá? Então, quem tem menor quantidade doa para quem tem maior quantidade. Depois que é feita essa ligação, eles se tornam íons, tá vendo? O sódio se torna um íon positivo e o cloro se torna um íon negativo. Quem doa sempre fica positivo e quem recebe elétrons sempre fica negativo, tá? Aí aqui a gente tem um segundo exemplo, tá? Só da montagem da fórmula. Então ele vem falando que o magnésio é um íon positivo bivalente. Aí ele coloca aqui, Mg+2, e o cloro é um íon negativo monovalente. Tem aqui esse L-.
Colocando esses íons lado a lado, lembrando que para a montagem da fórmula, a gente sempre começa com íon positivo, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 2 e aqui 1. Esse 2, ele vai passar para cá e 1 para cá, tá? Ele vem aqui para baixo do elemento, ó. O 2 passa a ser do cloro e o 1 passa a ser do magnésio. Como o número 1 a gente não precisa representar lá, então a fórmula vai ficar só MgCl2, que é a fórmula do cloreto de magnésio, tá? O 2, que era do magnésio, ele passa aqui, ó, pro cloro, pra parte aqui, ó, debaixo do cloro, tá vendo? Então assim a gente monta uma fórmula dentro da ligação iônica, depois que a gente faz a ligação. Vamos falar na próxima página sobre as propriedades dos compostos iônicos, tá? Eles são formados por retículos cristalinos, tá certo? Constituídos, por um grupo de cátions intercalados. Possuem elevados pontos de fusão e ebulição, apresentam elevada dureza, tá? Ou seja, tem a capacidade de riscar outros elementos, não conduzem corrente no estado sólido. Porém, são bons condutores quando eles estão em solução aquosa, ou seja, quando eles estão dissolvidos em água, porque eles sofrem dissociação iônica, e é isso que está sendo mostrado aqui. O cloreto de sódio, ele é um sólido, mas na presença da água, né, em meio aquoso, ele se torna um íon positivo e um íon negativo. Então, ele sofre uma dissociação, se transformando em íons. E é isso que faz com que permite, né, a condução da corrente elétrica. Vamos falar das substâncias iônicas no nosso dia a dia? Nós temos o sulfato de cobre, que é usado como herbicida, fungicida, pesticida, na agricultura e na jardinagem. Nós temos o cloreto de sódio, que é essencial para o funcionamento do organismo dos seres vivos, também é conservante de alimentos e utilizado como tempero. Nós temos o carbonato de cálcio, que é um antiácido indicado para o tratamento de sintomas relacionados à acidez estomacal. Bom, aí aqui embaixo vem falando do cloreto de sódio, vem mostrando aqui, ó, o modelo da estrutura do cloreto de sódio, vem falando de outras utilizações dele, tá? Na indústria de cosmético, na forma de shampoo, farmacêutica, como descongestionante nasal, alimentícia, como conservante. Então, o cloreto de sódio, ele é bem utilizado aí no nosso dia a dia. Tá? Nessa outra página vem falando dos compostos iônicos e covalentes, vem falando aqui, ó, dos cristais do cloreto de bário e do sulfato de cobre, tá? Então ele vem falando aqui sobre mais alguns outros tipos de cristais. Nessa página aqui, a gente vai falar da nossa última ligação, que é a ligação metálica. Essa ligação é caracterizada por um mar de elétrons, que explica a grande capacidade dos compostos metálicos de conduzir corrente elétrica. Quando dois átomos, né, de metais do mesmo grupo ou de elementos distintos se ligam, formam-se retículos cristalinos de cátions rodeados por esse mar de elétrons deslocalizados. Bom, aí vamos falar das características, né? Eles são sólidos à temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, tá? Que o mercúrio é o único metal presente no estado líquido. Eles possuem brilho, apresentam baixa eletronegatividade, perdem elétrons com facilidade, são bons condutores térmicos e elétricos, apresentam altos pontos de fusão e ebulição e são dúcteis e maleáveis. Dúcteis e maleáveis quer dizer que são transformados em fios e lâminas, tá? Então, os metais, eles são facilmente transformados em fios e lâminas. Bom, aí aqui vem mostrando, né, alguns desses compostos, tá certo? Fio de cobre, pepita de ouro, limalha de ferro. Aí aqui vem falando das ligas metálicas, que são misturas homogêneas constituídas por dois ou mais metais, tá? Então, nós temos aqui o aço comum, que é composto por ferro e carbono.
Nós temos o aço inoxidável, que além de ferro e carbono, existem altos teores de cromo e níquel. Nós temos o bronze, que é formado por cobre e estanho. Nós temos o latão, que é formado por cobre e zinco. Temos só essas ligas metálicas? Não, existem muitas outras ligas metálicas, tá? Aqui tem só algumas delas. Para finalizar esse capítulo, ele traz um resumo, né, das ligações que nós vimos aí ao longo desses dois capítulos, capítulos 9 e 10. Quando a gente tem um ametal ligado a um outro ametal, ou um ametal com hidrogênio, a gente tem sempre uma ligação covalente. Quando a gente tem um metal ligado a um ametal, a gente tem a ligação iônica. Metal ligado a outro metal é uma ligação metálica, o próprio nome está falando. Se é metálica, só pode ter metais. Então, a gente observa que a diferença entre a ligação iônica e a covalente é que a iônica parece metal e a covalente não tem metal, tá? E assim a gente encerra essa parte das ligações químicas.